os nossos vereadores para que efetivamente seja cumprido a lei. Senhor São Carlos, agora conversar com o vice-presidente da OAB, Renato Barros. Doutor, a Justiça está dizendo para cortar os cargos comissionados aí. A Prefeitura garante que tem 120 dias para fazer esse trabalho, esse serviço. É muito tempo, tem que se cumprir quase que imediato? Boa tarde. A sentença ela é muito interessante e o Tribunal de Justiça confirma, é razoável a confirmação. E o que se discute nesse caso é, para a continuidade do serviço público, um prazo, um lapso temporal para poder o prefeito fazer as adaptações. Então, na realidade, a sentença dá essa margem de tempo, todavia, o prefeito ele pode, se quiser, num tempo menor, fazer a substituição dos cargos. Na realidade, a preocupação que a gente percebe ao ler a sentença e ler o acordo é que tomou-se cuidado para que não se alegue no futuro que os serviços públicos foram paralisados ou prejudicados por conta da retirada imediata desses cargos de confiança. Portanto, a gente observa, né, que a sentença ela atende os dois interesses, tanto o interesse do município em fazer uma adaptação ou não tirar de imediato, e no mesmo sentido, o interesse público que é o da moralização e que os cargos sejam preenchidos por servidores concursados. No seu entendimento, o prazo dado pela Justiça está equilibrado? É um prazo razoável. É um prazo razoável e tanto é que o tribunal leva em consideração isso. O desembargador, quando ele vai analisar o agravo de instrumento do prefeito, do município, ele pondera também essa questão. Todavia, é um prazo máximo, né? Eu acho que o prefeito ele pode, num prazo menor, ou até deve, para atender os interesses da sociedade, fazer a substituição dessas pessoas. Ou, na realidade, nem substituir. Ele exonera essas pessoas e, de acordo com as necessidades, através do concurso público. O Araraquara agora conversar com o cientista político Eduardo Seio. Eduardo, cargo comissionado é um problema para os municípios da região? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que tudo o que diz respeito ao público afeta a população de alguma forma, né? A questão é avaliar se positiva ou negativamente. No que diz respeito aos cargos comissionados, a gente precisa tomar cuidado para não incorrer numa lógica que diz de aversão, né, de mera aversão ao que é político. Ou seja, no limite, um raciocínio que diz o seguinte: todos os cargos comissionados não têm serventia. E é preciso tomar cuidado com isso, porque os cargos comissionados têm uma função de estratégica na formação da equipe do executivo, né, e estabelecem um vínculo de liderança, né, dentro da formação desse executivo. No entanto, esses cargos de confiança, eles devem ser utilizados estritamente para essas funções, ou seja, funções que necessitem de uma afinidade de pensamento, e deve ser assim, com o governo eleito. Por outro lado, os cargos que estão relacionados a competências técnicas e administrativas, especificamente, então, e esse foi o caso verificado em São Carlos, sobretudo os cargos que não têm esse caráter político, de afinidade em torno das decisões relacionadas à política, não tem motivos, não tem razões para que sejam comissionados, para que sejam de confiança. De fato, a gente entra num risco aí, colocando esses cargos de confiança, de selecionar profissionais que não seriam os mais adequados para exercer esse tipo de função. E aí quem sai perdendo, obviamente, é toda a população, e a Justiça faz muito bem em intervir. Perfeito. Vamos agora até Sertãozinho. Quero conversar com o presidente da OAB, Joanilson Barbosa dos Santos. Presidente, a Câmara de Sertãozinho teve a orelha puxada porque botou muito comissionado. E agora, qual é a real situação da cidade? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Gofreto. Boa tarde, ouvintes dessa emissora. Na verdade, tempos atrás, a Ordem dos Advogados em Sertãozinho já exigiu que a Câmara prestasse contas à Ordem e à sociedade, onde diziam que tinham funcionários fantasmas, tá? E nas informações, e nós procuramos testemunhas, procuramos todas as provas necessárias, mas a gente fala só dos políticos, mas a sociedade está também doente. Ela concorda com essas
abusividades. E na época chegamos à conclusão, através de documentação, que não tinha funcionários fantasmas. Então, ficaram de consertar a situação do que estava errado, e agora chegou mais uma vez a reprovação das contas da Câmara Municipal em virtude de desvio de finalidade na contratação dos funcionários em comissão. Essa Se a gente atitude, analisar, os funcionários em comissão são o quê? Para exercer cargo de chefia, cargo de direção e cargo de assessoria. Então são pessoas qualificadas, não é lugar de cargo de pessoas para exercer funções técnicas, como diz agora mesmo o colega de Araraquara, salvo engano. Então, o que precisa é parar esse desvio de finalidade, contratar cargos de em comissão, para exercer funções que não são de chefia, diretoria e assessoria. Vamos agora até a cidade de Franca, também advogado, conhecedor da administração pública, Denilson de Carvalho. Denilson, o que a gente pode imaginar da situação de Franca? Nós ouvimos a região aqui e a situação é preocupante. Todos estão falando que tem cargo de confiança demais, numa perspectiva até que errada. Franca tem este problema e enfrenta de que maneira? Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores da Rádio Clube, da TV Clube. Realmente, Roberto, o que nós temos visto é uma verdadeira farra com o dinheiro público. São prefeituras, prefeitos, colocando seus apaniguados políticos, os seus asseclas para ocuparem cargos que são de natureza técnica. Essa é uma aberração. E eu faço a seguinte pergunta para o Golfeto. Se uma empresa contratar 60% do seu faturamento, gastar com funcionários, essa empresa está fadada à derrocada em quanto tempo? Enquanto que no poder público, os prefeitos acabam culturalmente fazendo contratações e mais contratações, as contratações muitas vezes são cabides de emprego, né, e acabam empurrando para o próximo gestor. Ninguém enfrenta o problema de cara. Então, Roberto, eu creio que a Justiça de São Carlos traz um alento para a população e é um precedente, Roberto, que pode ser seguido por outras cidades da nossa região, que eu acredito que seja a tendência. Infelizmente, nós temos que ir ao judiciário para buscar um alento à sociedade, enquanto os prefeitos não tomam posturas que são muito banais e muito simples em qualquer empresa privada. Porque uma das coisas que eu acho que está todo mundo começando a entender é que não adianta inchar quadro de prefeitura, inchar quadro da Câmara Municipal, com servidores só para acertos políticos. O importante é saber o que faz com o dinheiro nosso de cada dia, do imposto que eu pago, você paga, enfim, que todos nós pagamos. Esse despertar de consciência é importante. Com a ajuda da justiça, fica mais forte? Fica mais forte, Roberto, mas na verdade já é um sintoma meio esquisito. A lei é sempre a prótese da ética. Quando se precisa apelar à lei é porque a ética já botou vinagre. É preciso uma consciência. Consciência é o juízo que nós fazemos de nós mesmos. Reputação é o conceito e o juízo que os outros fazem de nós. Nós precisamos, portanto, ter a nossa consciência e cuidar da nossa reputação. Esse é o dado. O caso específico que nós vemos é analisar com a causa. O Brasil é um regime presidencialista, não é parlamentarista. No parlamentarismo, a maioria faz o governo. No regime presidencialista, prefeitos, governadores e o presidente da República, no regime presidencialista, o governo faz a maioria. Nós temos 30 e tantos partidos. Todos querem ser da maioria. Aqueles que não querem vão para a oposição. Para formar a maioria, ele precisa partilhar do governo. Então, é oferecimento de ministério, de secretaria, são cargos em comissão que são transformados em moeda de troca. É quando a atividade política entra e fica acima da administração. Numa verdadeira democracia, o cargo político é mais importante que o cargo administrativo. O que ocorre é que na nossa democracia não é questionada por nós mesmos, que talvez não sejamos felizes na escolha daqueles que são operadores da democracia. Na democracia nós não temos regime de pessoas. Na democracia nós temos regime de lei. É a lei que tem que ser respeitada e não a pessoa em si. Mas isso nem sempre acontece. É preciso, portanto, levar essa conta. E digo mais,
A pergunta que me foi feita pelo nosso participante, Denilson de Franca. Denilson de Franca, eu responderia assim: o ideal é sempre uma fronteira que recua sempre. O ideal é realmente que o setor estatal tenha o mesmo nível de eficiência do setor privado. Mas isso é o ideal, uma meta, um sonho que todos nós temos que lutar para transformar em realidade. Deixa eu voltar a conversar agora com o economista aqui em Ribeirão Preto, Nelson Bravo. Nelson, se tivéssemos uma Câmara Municipal atenta e que ela também não tivesse interesses, nós não teríamos tantos comissionados assim, não é verdade? Com certeza, Roberto. A gente verifica, até pelo comentário do nosso colega de Franca, e agora comentado também pelo Golfeto, que realmente essa situação ela é imprevista. Depender de 60% daquilo que se ganha para poder pagar a folha de pagamento não tem condição. Então, como economista, eu digo que a probabilidade dessa empresa vir a ter sucesso é péssima, ela não tem condição. Então, nós pensamos assim, que a forma que veio de maio, quando foi feita essa reportagem, até outubro, nós verificamos, então, um aumento de 20% do quadro de condicionados. Ora, veja, se você já está em dificuldade financeira, não está tendo condições de pagar a folha de pagamento, como que nós estamos contratando? Então está errado. Então nós temos que adequar, agora volto ao comentário do professor Golfeto, em dizer que isso realmente é um sonho, é uma utopia, entender que a gestão pública ela também se profissionalize como as empresas privadas. Mas deveríamos pensar sempre nisso daí. Por quê? Porque nós não temos condições de gastar além do que nós ganhamos. E é o que está acontecendo em Ribeirão Preto. O desmando é tanto que nós temos que, de alguma forma, a população tentar, de alguma forma, pressionar os nossos vereadores para que realmente seja aprovada alguma coisa para poder haver as chamadas exonerações. Porque senão Ribeirão Preto já está afadado ao insucesso já há muito tempo. Só o